Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Somos gratos ao nosso Deus por mais essa rica e preciosa oportunidade de meditarmos em Sua Palavra, nesse quadro intitulado Palavra em Pauta. Eu quero agradecer primeiramente ao nosso Deus e também agradecer ao nosso pastor presidente, Ailton José Alves, na pessoa do nosso pastor local, filial em Serra Talhada, nosso pastor Samuel João. Vamos meditar em um texto da Palavra de Deus, em João capítulo 19, a partir do versículo 17, na qual diz assim: Então os soldados tomaram a Jesus. Ele próprio, levando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira. Em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram. E com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou escrever um título e o fez pregar na cruz. Nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. E no versículo 30 vai dizer: Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. E a história não termina aqui. O contexto é a crucificação do nosso mestre. O nosso mestre sabia que iria passar pela cruz, mas ele não fugiu da cruz para que eu e você não fugíssemos dele. E é interessante que no versículo 30, a palavra que ele utiliza, está consumado, vem do tetelestai, que quando Jesus ele disse tetelestai, ele afirmava que a nossa dívida naquele momento estava quitada. A nossa dívida, ele apresentava ao Pai: Pai, a dívida que o homem tinha com o Senhor está paga neste momento. E a palavra tetelestai era comum, utilizada em documentos penais, na qual, na época de Jesus, os infratores condenados tinham uma espécie de ficha criminal chamada escrita de dívida, ou cédula de dívida. E ao cumprirem essa pena imposta, o juiz atualizava o documento riscando a dívida e no rodapé escrevia: Está pago, tetelestai. E é interessante que da mesma forma fomos nós. E em Colossenses capítulo 2, versículo 14 vai nos dizer: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. E cédula aqui, esta era exclusivamente essa cédula. E riscar, quando ele diz riscado a cédula, riscado aqui no significado original, significa esfregar até ser apagado. E a palavra do Senhor vai dizer que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. E os romanos, eles pregaram duas coisas na cruz. A primeira era o próprio Cristo. E a segunda era a inscrição da sua pena. Este era o Rei dos Judeus. E isso era justamente a acusação de traição contra Roma, pela qual ele foi executado. Mas Paulo, em Colossenses, ele vai nos ensinar que, além dessas duas coisas, foi pregado na cruz outra coisa. De forma figurada, era esse escrito de nossas dívidas, que do original, ele vem da palavra queirografão, que significa esse documento escrito à mão. É como se o devedor, ele fosse pagar o dinheiro emprestado de outra pessoa e escrevesse de própria mão: eu pagarei. E os líderes religiosos, eles acusaram a Jesus justamente de querer usurpar o trono de César. E essa era a acusação contra Jesus. Isso explica a pergunta na qual Pilato faz no capítulo 27 de Mateus, na qual ele pergunta a Jesus: Jesus, és tu o Rei dos Judeus?
E quando Jesus, como ovelha muda, levada a matadouro, como Isaías capítulo 53 vai nos dizer, ele se recusa a falar. Ele não abre a sua boca. E quando Jesus ele se recusa a se defender, Pilatos aceita a sua acusação. Aceita aquela acusação feita pelos líderes e manda pregar Jesus na cruz e esta acusação. E nós sabemos que, portanto, Jesus ele foi oficialmente acusado como um transgressor. Mas nós sabemos que essa acusação era falsa. Porque a palavra do Senhor vai dizer que em momento algum houve engano nenhum na sua boca. E nós observamos que tudo isso Ele fez por mim e por você. Então, você que está ouvindo essa mensagem, saiba que você é amado por Deus. Você não merece esse amor. Nada que você fizer te fará merecedor dessa tão grande salvação. A palavra do Senhor compara as nossas boas obras a trapos de imundícias. Mas o amor dele nos alcançou. Ele nos amou primeiro, quando nenhum outro via alguma coisa em nós que achasse, ele nos amou. E ele morreu a nossa morte na cruz. Ele foi até o fim. Morreu a nossa morte, para que hoje pudéssemos viver a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele nos dá liberdade de tudo. Inclusive, principalmente, Ele te deu essa liberdade de escolher onde você vai passar a sua eternidade. Então, que o Senhor complete essa palavra em seu coração. Os seus pecados, a partir do momento que você aceita a Jesus como suficiente Salvador da sua vida e se arrepende de forma sincera dos seus pecados, eles são apagados. E Jesus, o maior peso que ele levava ali não era a cruz. A maior dor não foi os pregos em suas mãos e em seus pés. Não foi as chicotadas. Não foi a vergonha alheia. Porque a palavra do Senhor em Levítico vai dizer que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Não foi. Mas Isaías capítulo 53 vai dizer que foi a minha iniquidade, foi a minha transgressão, que ele foi moído. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não despreze essa mensagem. Deus ele quer falar através de você. Ele te ama. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, se entregue enquanto é tempo. Deus ele tem se utilizado de alguns meios para te alertar. Volta para o caminho na qual você iniciou. Que Deus em Cristo complete essa palavra em seu coração. Você não merece, mas você é amado. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.